Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Seja muito bem-vindo ao vídeo clássico de domingo da Itaúsa com o cenário macroeconômico. Então, todos os domingos aqui no clube eu compartilho o vídeo sobre a Itaúsa, que é uma ação que eu tenho para longo prazo, e faço também aí uma mistura com o cenário macroeconômico, para que vocês tenham aí a atualização, pelo menos na minha opinião, e também, segundo alguns jornais, aí, o que devemos esperar para a próxima semana no ponto macroeconômico. As pautas do vídeo de hoje, pessoal, serão as seguintes. A gente começa com o start, o pontapé, com as notícias macroeconômicas da semana passada, créditos para Genial, nossa parceira do canal, sempre deixo aí na descrição o link para vocês acessarem, né? Então a gente vai ter aqui um resumão macroeconômico Brasil e gringo. Tá? E aí pulamos para a parte quantitativa, então para quem está alocando o recurso, seja para curto prazo ou para longo prazo, como é que estamos nesse momento, olhando para o Ibovespa, Market Breadth, indicador quantitativo, em que cenário nós estamos vivendo nesse momento, e também no técnico, como que o Ibovespa está tecnicamente nesse início de março. Tá? O ponto que eu vou dar muita atenção no vídeo de hoje vai ser curva de juros, pessoal, um movimento muito importante da curva de juros. Tá? Eu tenho sazonalidade favorável, curva de juros também aparentemente me parece estar em um movimento favorável. Para quê? Para que o Ibovespa, em algum momento em março, crave fundo. Não deve ser março ali o início de uma super alta, mas deve ser março a mínima do Ibovespa após quedas aí entre janeiro e fevereiro. Vou falar também sobre o pagamento da Itaúsa. A Itaúsa, então, tem dividendos, pagará dividendos nessa semana, então a gente vai para as datas, vamos olhar para os múltiplos, vamos olhar sem dúvida nenhuma aqui para os dividendos do ano. Para quem é novo no canal, vou falar para não ficar órfão desses dividendos atuais da Itaúsa. E o merchan do vídeo de hoje é a agenda de dividendos para março. Então, você quer saber as empresas que pagam dividendos, pessoal? Tá aqui a agenda de dividendos, é o primeiro link na descrição do vídeo para vocês, gratuito, não precisa nem de celular, só nome e e-mail, você vai ter acesso à agenda de dividendos. Fez o cadastro uma vez, recebe todos os meses, sempre no último dia útil ali do mês anterior, você recebe a agenda do mês seguinte, tá? Gráfico de rentabilidade, para lembrar vocês qual foi a performance da Itaúsa de 2003 para cá. E aí nós caímos também um gráfico importante para o vídeo de hoje, pessoal, que é a expectativa barra preço. A gente vai falar sobre a evolução do lucro líquido da Itaúsa versus a cotação da mesma, tá? Quando que ela divulga resultado. E aí terminamos com a análise de gráfica. Vou falar da minha call vendida, coberta, né? Que preço que tá, quanto eu recebi. Vamos lá, qual a expectativa que eu tenho para os próximos pregões, tá? Se eu zerei ou não essa call, certo? Feito isso, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Pessoal, eu sou analista CNPI técnico e, como eu falei, os vídeos da Itaúsa são todos publicados aqui aos domingos, junto com o cenário macroeconômico, mas durante a semana a gente tem vídeos diários sobre tese de investimentos, uma análise específica de uma empresa, dividendos sempre no radar. Então, se você gosta desses assuntos, considere se inscrever e ative as notificações. Bom, a gente começa, o pontapé inicial é o cenário doméstico aqui na parte macro. PNAD, pessoal, desemprego veio positivo. Então, força de trabalho, que aqui para mim está o principal risco dos emergentes e do Brasil, sem dúvida nenhuma, é o mercado de trabalho amolecer. Então, se o mercado de trabalho amolecer, pessoal, a gente pode ter e deve ter uma rápida guinada para baixo de PIB, ainda com um juro real forte. Tá? Aí a gente não vai conseguir surfar muito bem uma aceleração, por exemplo, de corte de juros. Tá? Então é importante que a gente desacelere a atividade econômica para trazer a inflação para a meta, mais devagar, pero no mútil, e o Brasil, junto com os Estados Unidos por hora, são dois candidatos aí a terem soft landing, né? A OBC chegar lá nos seus 9,5%, aos seus 8,5% de taxa Selic, sem causar recessão. Estamos caminhando por hora por lá. Por quê? Porque o mercado de trabalho, um grande bastião aqui de atividade econômica, está segurando. É um sentinela importante, está indo bem. Tá? Eu sei que 7,6% é muito desemprego, pessoal, mas em termos relativos é baixo para o Brasil. Tá? IGPM, commodities em queda, mas in natura os serviços seguem em alta. Então aqui o IGPM deu uma arrefecida, mas serviços continuam sendo pepino. Aqui eu não dou muita atenção, pessoal, porque não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Tá? Serviços continuam chatos para arrefecer e é natural, né? A própria academia fala, literatura diz que a inflação de serviços é a mais complexa de se baixar. Então demora um pouquinho mais mesmo. Por hora, nada a comentar aqui do IGPM, óbvio, ficar com atenção. De novo, quem se beneficia de um IGPM lateral, dando sinais de que não vai ceder tão fácil daqui para frente, utilidade pública, tá? Utilidade pública, sem dúvida nenhuma, vê juros caindo e inflação estabilizando, juro real diminuindo. Quem leva a melhor nesse grupo é utilidade pública. Em segundo colocado, o grupo financeiro também. IPCA, pessoal, crescimento de 0,78, abaixo da projeção
de 83, de 0,83. Então, mesmo com os reajustes escolares, fevereiro é um mês sazonalmente forte para a inflação, nós conseguimos ter aí um crescimento abaixo. Então aqui notícia assopra, notícia não assopra tanto no IGP, assopra de certa maneira bastante no IPCA, transforma a nossa inflação então estruturalmente, pessoal, entre 4,5% e 5% no máximo, e já tem projeções da Faria Lima colocando mais próxima dos 4,25%, tá, a 4%. Isso aqui não é tão favorável para a sua utilidade pública, mas acelera ou pelo menos dá mais chance para o BC, tá, continuar a sua toada de 0,50 no plural para essa reunião do fim do primeiro trimestre. Tá? Então a grande expectativa do mercado é se ele vai colocar mais duas de 0,50 ou se vai ser 0,50 mais 0,25. Quem vai determinar quantos de 0,50 e quantos de 0,25 vai ser o Fed no final das contas. Mas para o primeiro trimestre / segundo de 2024, o BC ainda tem autonomia suficiente. E os dados que a gente tem, apesar do emprego estar pujante, a gente tem a inflação cedendo na margem. Tá? Então, bem importante, fevereiro era um mês específico aí de muita apreensão, porque nós tivemos, né, os reajustes na educação e mesmo assim veio abaixo. Tá? Então, a educação não foi suficiente para mandar bala e subiu o IPCA. PIB do quarto TRI, pessoal, avançou 2023 então em 2,9%. O quarto TRI foi 0, né? Não avançou e nem cedeu. Então aqui, de certa maneira, chegaram a pregar uma recessão técnica, não, né? Um decréscimo aí da nossa economia. E depois, de determinado momento, com a arrecadação vindo acima do esperado em janeiro, ficaram mais otimistas em relação a dezembro. E no final das contas, pessoal, 0. Tá 0-0 aqui. O PIB de 2023, então, fechou em 2,9%. Esse PIB é o cara que a gente vai ter de retrovisor para 2024. Então, aqui comecem as apostas, pessoal. O quanto você acha que nós vamos crescer a menos, tá? Ou não é nenhuma projeção ainda da Faria Lima, né? Quanto você acha que cresce a mais? Deixe nos comentários aí, tá? Eu, especificamente, acho que o Brasil vai lutar aí para seus 1,80, 1,9 aos seus 2,25 aí, de PIB em 2024. Feito isso, pessoal, o cenário externo, PCI, Estados Unidos, alta forte da renda pessoal é contrabalanceada por impostos pessoais mais elevados. Então, o PCI, nós tivemos aqui o PCI até que não apresentou uma alta, mas ainda em linha com as expectativas. Nós já tivemos e continuamos a ver nos Estados Unidos, né, uma alta forte na renda pessoal. Apesar dos impostos pessoais mais elevados, pessoal, cartão de crédito ainda está rolando nos Estados Unidos e temos poupança disponível ainda, embora em um nível muito menor. Então, o que precisa acontecer nos Estados Unidos semana que vem? Que é o dado mais importante do que essa apresentação macro, pessoal. Temos payroll na semana que vem. Chegamos nele já, mas vamos saber quantas vagas de emprego foram abertas no mês de fevereiro. Isso é muito importante. Os Estados Unidos, por enquanto, pessoal, arrefecem, mas arrefecem menos na parte econômica do que o mundo precisa. Porque está todo mundo querendo cortar juros e a gente depende do Fed ali para que ele comece a sinalizar o corte de juros. Quando que eu acho que o Fed vai cortar juros, pessoal? Entre agosto. Tá? Acho que a reunião de agosto especificamente será a reunião de corte de juros ali. Aí ele deve sinalizar pós-maio que irá cortar em agosto. Não vejo nesse momento possibilidade do Fed mandar bala em corte de juros. O mercado migrou de março, depois de março foi para maio, tá? E agora tem gente, a Wall Street já está colocando ali junho e julho. Tá? E aí eu acho mais bacana, tá? Entre julho e agosto, eu acho que é mais sensato você acreditar em juros sendo cortado nos Estados Unidos. Portanto, o fluxo de dinheiro, pessoal, no frigir das contas, tá? Provavelmente, frigir dos ovos, né? Provavelmente vai continuar nos Estados Unidos. Então, essa bolha que você pode achar que é ou não da Nvidia, tá? Talvez agora na mesma toada, né? Nós abrimos a porta para o fluxo de Bitcoin, vai sair vídeo no canal aqui na parte técnica do Bitcoin, tá? Ela deve continuar sendo toda inflada nos Estados Unidos, porque hoje eles têm uma boa renda fixa, tá? E eles têm um bom mercado de trabalho, uma boa economia, logo um bom mercado de ações. Tá? Então é difícil emergentes ganharem tração. Quem que poderia mitigar as quedas do Ibovespa, as quedas do México, as quedas dos mercados emergentes nesse primeiro trimestre de 2024 era a China e não veio. Tá? Na verdade, o último dado que nós tivemos divulgado na semana passada, a atividade industrial encolheu pelo 5º mês consecutivo. Então, com isso, pessoal, a gente
finaliza aqui a carta da Genial, link na descrição para vocês que quiserem abrir conta com a gente tem escritório físico em Jundiaí da Genial, mas no frigir aí de todas as notícias, o que eu tenho? China não conseguiu segurar muito as quedas, o próprio Brasil teve dados importantes e positivos nesse primeiro trimestre, mas de novo, o fluxo não está nos emergentes, o fluxo está nos Estados Unidos. Porque o Brasil deixou de ser bom, ficou médio, ficou ruim, indiferente, tá? Nesse momento, pessoal, contrafluxo não há argumento. Então, onde que está a maior possibilidade de ganho? Estados Unidos. Ponto final. É onde tem mais atratividade em relação ao retorno. Tá? Quando nós olhamos aqui para emergentes, tá? A gente não tem esse fluxo vindo. Quando que esse fluxo vai começar a partir para cá, pessoal? Como nós estamos no ciclo monetário à frente dos Estados Unidos e boa parte dos emergentes estão à frente, no primeiro momento de corte de juros nos Estados Unidos, não vai ser por notícia boa. Tá? Corte de juros em países desenvolvidos, geralmente porque a economia bateu. Tá? A economia bateu. Certo? Então, quando isso acontecer, muito provavelmente o fluxo já deve estar chegando para os emergentes. Então, enquanto isso não é sinalizado, esse corte de juros não é sinalizado, e é o melhor dos mundos é o soft landing, é um arrefecimento nos Estados Unidos mínimo para trazer a comunicação do Fed para corte, tá? E aí nós temos de volta o fluxo para commodities, de volta o fluxo aí para emergentes de maneira geral. Por hora, né, as commodities não performam bem esse ano, tirando ali o petróleo, que acaba sendo muito mais uma commodity de oferta do que de demanda, né? Feito isso, como é que está o quantitativo do Ibovespa, pessoal? Nós, apesar do marasmo técnico de não estar conseguindo ali ter movimentos de alta, a gente está no meio do caminho no market breadth. O que é importante aqui? Para quem aloca recurso, esse é mensalmente, como eu, né, que tem a carteira previdenciária também, esse é o pior momento. Tá? Esse momento é que você tem que definir mais o macro do que o micro, tá? Como principal fator ali de aumentar ou não os seus aportes. Eu, pessoal, estou diminuindo bastante o aporte, tá? Mas estou aportando. Falei para vocês que ao longo desse ano inteiro eu vou aportar. Tá? Não vou ter mês de vácuo, a não ser que o Ibovespa suba muito. Eu já falo nos preços quais seriam se subir muito. Tá? Mas nesse momento o Ibovespa não está nem descontado nem caro. Tá? Eu particularmente acho que ele tem uma desabada. Tá? Eu particularmente acho que essas médias vêm para o verde de novo. Não todas, mas pelo menos a azul, que é a média de 20. Quem quiser aprender sobre o Market Breadth, vídeo na descrição gratuito para vocês. Tá? Market Breadth, fôlego do Ibovespa, é o nome que eu deixo lá. Então, o movimento que eu acredito para alocador e que eu estou fazendo na minha conta é aporto, mas aporto pouco. O que eu estou dando mais interesse? Opções. Agora eu estou aprendendo bastante, né? Estou fazendo bastante, usufruindo bastante de opções, principalmente nas empresas que eu tenho para previdência, que são todas líquidas, né? Então, opções, vendas de put aqui. Tá? No caso da Itaúsa específico, porque foi a única, Porto Seguro talvez agora, né? Poucas empresas subiram nesse primeiro trimestre, Itaúsa foi uma delas. Eu vendi call, já chegamos nela, tá? Mas no overall, né, se fosse um BOVA 11, nesse momento eu estaria bem caprichado ali, pessoal, em CDI com liquidez diária, as vendas de put, tá? E um pouquinho por a mercado, comprinhas a mercado, seu fundo imobiliário, as suas ações, beleza? Porque não temos esse desconto sazonalmente em março, ele crava o fundo, mas ele não inicia a alta, então não precisa ter pressa. Minha opinião é que não precisa ter pressa. Tá? Caso, novamente, nós tenhamos a chance de comprar barato, aí ordem limitada e ordem a mercado andam juntas. Tá? Quando a gente tiver novamente o desconto aqui embaixo da Ibovespa, tá? Pregou desconto justamente quando nós tivermos uma média. Se nós tivermos porventura 2 ou 3, vai ser o melhor desconto, assim como foi em novembro, quando nós tivemos aqui, tá? 2 médias abaixo. Então é esse tipo de quantitativo, né? Esse tipo de indicador que eu espero para pisar no acelerador. Tá? Já tenho várias rendas aí com CDI, várias aplicações de CDI com liquidez diária que já passaram, né, a parte de custódia ali, eu já posso retirar. Tá? Então eu estou bem atento. Pessoal, por hora no meio do caminho, opções. Tá? Porque opções eu tenho tempo favorável. Tá? Ordens limitadas estão sendo cadastradas, já estão cadastradas, mas estão distantes, de certa maneira, do preço atual. Tá? E quantitativamente não tenho esse desconto. Então, menos ordem a mercado na compra mensal, geralmente ali no dia 10, por ali, tá? E as limitadas já vou cadastrando, mas elas estão, de certa maneira, distantes no preço. Qual que é o meu cenário para o ano, pessoal? Cenário verde, então nada mudou, certo? Em termos de preço técnico, pessoal, 125,350, 124,500, 123,400 são os melhores descontos para o Ibovespa. E quando que eu penso aqui em vender call, né, com mais veemência, 137,600, 141,500, 144,200 seriam a região ali. E principalmente julho, tá? Segunda quinzena de julho, porque agosto é o mês de desgosto. Por hora, pessoal, a gente deve continuar, tem que ter paciência, porque o fluxo não está aqui, está na gringa. A gente deve continuar caranguejando por aqui, tá? Só quero dizer o seguinte, março
pode protagonizar o ponto menor, inferior. Pode bater no 124.500, por exemplo, se eu acertar na ponta aqui, ou 123.400, subir o suficiente para nunca mais tocar no ano de 2024 aqui. Então, março, na minha opinião, é um bom mês para se buscar fundo, não necessariamente para se esperar tendência. Só o fundo, e aí ele continua lateralizado, mas esse fundo é feito em março. O que eu acho legal aqui, pessoal? A curva de juros, esse é 2027, a curva de juros está com um movimento muito bom. Tá? Nós tivemos aqui bastante ruído no Brasil, tá? E muito Fed Funds sugando liquidez, DXY ganhando força, tá? O dólar voltando para os seus R$5 ali e ficando. E a curva de juros, pessoal, nada, tá? Nada. Há uma abertura muito pequenininha, uma abertura nem de perto próxima da abertura que nós tivemos ali de julho a outubro. E se vocês se lembram o que fez com a nossa bolsa, né, de julho a outubro, despencou. Tá? Então, essa abertura aqui do ano passado, pessoal, era esperada para mim, é esperado por mim, né, ao longo de 2024 em algum momento, mas não veio, tá? E nós tivemos bons argumentos aqui até, né, Vale, Petrobras, mercado externo puxando muito, né, o dólar ganhando muita força e nada, a curva de juros se manteve tranquila. Então esse é um sinal positivo, que a nossa bolsa deve ser resiliente ao longo do ano todo, tá? E quando que eu vejo o fim dessa queda aqui, pessoal? 9,59, tá? Então para você na small cap, eu ainda acho que você tá no mega desconto, só esteja preparado, tá? Esteja preparado ao longo dos próximos 12 a 18 meses. Seria natural nossa curva abrir, já que o Fed não vai conseguir cortar juros nos próximos 3 meses, pessoal. Em algum momento nos próximos 3 meses, seja em março agora, seja no sell in May go away, ou seja em agosto, indo mais do que 3 meses, né? 5, 6, a gente deve vir para os 10,65, tá? Por mais problemas externos do que internos, tá? Eu acho que o interno ficou claro aqui, tá? Seja porque o gringo não tá nem aí, ou porque de fato o doméstico tá otimista, a gente abriu muito pouco a curva de juros ao longo desse primeiro trimestre aqui, tá? Muito pouquinho para todo o noticiário que nós tivemos, tá? Tanto fora quanto aqui dentro. Feito isso, Itaú e Itaúsa pagam dividendos, pessoal. Então essa semana o gráfico já vai estar ajustado, porque a data corte já foi faz um tempo, mas Itaúsa vai mandar bala para nós, acionistas aí, né? Em bastante dividendo, né? São vários quebradinhos aqui, tá? Que as datas cortes começaram lá em setembro de 2023, tá? Em julho de 2023, tá, pessoal? Então, um bom yield. Parabéns aí para todos nós acionistas da Itaúsa que estamos vivendo nesse momento, tá? Um bom dividendo. Só que eu quero trazer para vocês os 63 centavos agora ajustado, líquido aqui para vocês, pessoal. Teve um bug aqui, foi para 80 e poucos, né? Mas acho que o correto é 63, me perdoem se é 63 ou 83, um leve bug aqui no scanner, mas esse dividendo deve chegar muito próximo dos seus R$1 esse ano aqui, tá? Só não teria expectativa para o longo prazo dessa manutenção de dividendo perto de R$1, tá? Acima de 2 dígitos, por exemplo. 1 a 2 anos, natural, o Itaú abriu os cofres, a gente deve ter a Itaúsa aí recebendo muito dividendo e repassando, já que a dívida dela está muito pequena, ela vendeu as ações da XP para mitigar ali, amortizar as debêntures lançadas para pagar a CCR, né? O abocanhar 10% na CCR. Então ela é uma empresa que hoje está com baixa alavancagem e vê na AEG, vê na NTS, vê na Copagaz aí, máquinas de dividendos. Tá? Máquinas de dividendos, principalmente se você acha que a inflação em determinado momento vai voltar a subir. Então a Itaúsa está muito bem preparada aí para surfar o momento macroeconômico de 2024. Acaba sendo o ponto fraco aí a Alpargatas. Nem vejo a Dexco como ponto fraco, né? Acho que a Dexco, tudo que tinha que cair, boa parte, né? Já foi. Agora é um momento de mais estabilização para ver se a construção civil volta a bombar de certa maneira. Mas isso deve vir mais para o segundo semestre. No primeiro semestre, pessoal, é Itaú Futebol Clube. E eu acho que ela está muito bem preparada para remunerar a gente, como já o fez. Então, por hora, 2024 está com 63 centavos. Então, preço teto atual, 63 centavos, vai para 10,50. Tá? Preço de tela, aproximadamente, agora estamos a 10,30. Tá um pouquinho barata, então. Creio que nos 12 a 18 meses próximos, ao dia que eu falo com vocês, dia 2 de março, né? Esse vídeo vai ao ar dia 3. Esse é um bom preço teto. Tá? Esse é um bom preço teto. Agora, por longo prazo, não. Pessoal, por longo prazo, eu já ficaria muito mais na casa aí dos seus 40, 50 centavos, ou seja, 10 centavos, 3 centavos a menos do que nesse momento. Aqui o scanner da bolsa nos dá a tabelinha, que é bem legal. Então aqui, no período base, 12 meses, tá? Nós temos aí um preço teto de 13,29, tá um pouco mais açucarado. 3 anos, 9,14. 5 anos, 8,95. Então eu ficaria muito mais aqui, ó, tá? Para o longo prazo, 9,14, 8,95 como preço teto. Beleza, pessoal? 9,14, 8,95 como preço teto. Eu acho que aí sim
é bem interessante. Feito isso, ela tá 10, tá o CDI mais caro, tá? Nesse momento. Valuation, 7,7 lucro, 8,59 dividend yield. Nada a comentar aqui, acho que os principais comentários eu já cheguei a falar. E ela tem o preço justo por Graham de R$ 15,26. Tá? Inclusive, é um bom alvo aí para uma próxima tendência de alta dela. Pessoal, o merchan do vídeo de hoje, a agenda de dividendos, aproveitem, tá? Para vocês saberem todos os pagamentos desse mês e receberem também, tá? Em relação a abril, no dia 31 de março, vocês vão receber essa agenda de novo. Então aqui tem Itaú, tem todas as companhias que vão mandar bala e vocês não precisam de celular. É só nome e e-mail e vocês já vão acessar a agenda de dividendos. Parceria com a Levante aqui do canal. Para quem é novo no canal, falar sobre rentabilidade da Itaúsa de 2003 para cá, ela bateu o IMAB e bateu o CDI. Então foi um belíssimo investimento, 3.000% de maneira bem tranquila, 1.270 para o IMAB, 714 para o CDI. Esse é o gráfico mais importante do vídeo de hoje, pessoal, na minha opinião pelo menos, onde mostra que o quarto trimestre que vai ser divulgado no dia 19 de março, necessariamente, pessoal, sim, pelo menos na minha opinião, tem que bater os seus 4,2 bilhões de resultados. Seria interessante ver isso, tá? Ou esse potencial sendo atingido. Por quê? Porque nós temos aqui lucro versus cotação seguindo o lucro, maravilha, nada de novo no front, mas nós rompemos a máxima histórica, naquele determinado momento da máxima histórica, até um pouquinho antes, né? Nós estávamos ali entre 3,4 bi, 3,6 bi, 4,11 bilhões, tá? E é por isso que 2021, 2022, 2023, eu falei, pessoal, tô aportando bastante Itaúsa, porque o lucro está subindo. Ah, mas o lucro tudo bem, tá? Pelas vendas da XP em 2022, 2023. Tá, mas o lucro já estava numa trajetória alta antes disso, tá? Ela tomou um baque no lucro, é importante colocar, 2021 final para frente. Tá? Até março de 2023. Tá? Então, do quarto TRI 21 ao primeiro TRI 23 foi quando o Itaú segurou as pontas ali com um super PDD e aí ela teve a queda do lucro, também queda das suas varejistas, Alpargatas e Dexco. Tá? Então, mas esse momento já foi superado, minha opinião, tanto na parte macro quanto na parte micro. Essas empresas agora estão em patamares abaixo de 2020, 2021, sem dúvida nenhuma, o pico, né, por varejo, mas elas já não estão tão mal quanto 2022, 2023. Então é importante colocar isso e deixar bem claro que 4 bi é o topo histórico da Itaúsa. 2,2, 2,8 bi de lucro trimestral é a parte mínima da Itaúsa, lá dos seus R$ 6,70, R$ 7,00. 4 bilhões, então, linha vermelha, pessoal, representa o suporte em 8,20, tá? Então, 8,20 também é um preço teto importante de 5 anos, né? É um preço descontado ali, 8,90, R$ 8,00, é um preço descontado. Deixa essa linha dos 8,20 para vocês, em relação também à expectativa do lucro de 4,11, 4,2 bi, tá? Então, é um gráfico que eu estou muito de olho, agora sem as vendas da Itaúsa, mas com um momento mais favorável, principalmente nos cofres do Itaú. Então é importantíssimo que as varejistas mais sensíveis, Dexco e Alpargatas, lateralizem nos seus lucros e que NTS, Copagaz, a EGEA continuem muito bem, CCR continuem muito bem, tá? E que a gente parta para o Itaú e que ele mantenha esses 9 bi ou mais. O resultado, pessoal, deve ir cavalar simplesmente pelo dividendo. Tá? Então eu creio que 4 bi para 2024 seja então o tal piso, né, de 3,8, 3 alto a 4 bi seja o piso da Itaúsa. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre isso. Olhando para a análise gráfica que eu trago para vocês, a minha call está lá ajustada já agora 10,45. Tá? Eu recebi R$ 48,00 por lote na call, tá? Na venda de call coberta, sempre importante colocar para vocês. E eu pretendo, né, vender as minhas ações, se for exercido, em abril. Tá, pessoal? Eu coloquei lá para abril, não para março. Tá? Coloquei abril é o vencimento. Então eu tenho ainda mais de 20 dias úteis e eu zero a call caso nós tenhamos ali a Itaúsa de repente indo abaixo dos 10. Tá? Esse seria o cenário perfeito. Tá? 9,42, porque eu não necessariamente quero vender esse exercido. Tá? Quero mais é ganhar o dinheirinho aqui. Tá? Então 9,42 ali seria o alvo final. Eu tenho pontos intermediários. Vocês estão vendo essa linha tracejada aqui. Já é um ponto intermediário, ali entre 10,8, 10,13. Tá? Especificamente, até posso baixar um pouco mais ela agora. Tá na casa aqui dos seus 10,4. Tá vendo? Já tenho até uma legenda ali, ó. Zerar call. Já tem um alarme ali. Tá? Pode ser um movimento a depender do tempo, né? Periodicidade que eu zere.
tá? Mas o ideal seria abaixo aqui, os 9,42. Seria perfeito aqui. Mas, de novo, pessoal, eu faço a minha gestão. Caso a minha call, ao tocar R$10, 10,05, 10,07, tá? Ela esteja 50% ou menos murcha, né? Dos 48 centavos que eu recebi, ela esteja 24, esteja 21, esteja 15, enfim, abaixo dos 24, eu posso optar por abocanhar 50% de lucro, tá? E, de repente, lançar até uma put, a depender da data que isso ocorrer. Certo, pessoal? Por hora, mantenho a minha call. A Itaúsa está super forte para cima, tá? Nada me diz que ela vai ceder. E olhando para o longo prazo, para 2024, o primeiro desconto é 9,42. Tá? Os principais, já ajustados pós-dividendos, 9,2 e 8,79. Tá? Então, 8,79 sendo o principal. Eu liguei 2 VWAPs aqui, ó, essas linhas azuis. Um de novembro para cá, ou de outubro para cá, e o outro de março para cá. Tá? Então, é uma banda de desconto dessa tendência de alta, quando ela estourou a consolidação e começou a fazer zigue-zague ascendente. Tá? Então, são duas regiões aqui que, de fato, né, vão dos 9,42 aos 8,50, 8,70 ali aproximadamente. Então, são as regiões onde eu gostaria de ter não só ordem cadastrada, mas também aumentar o meu aporte no mês específico, lançar put no dinheiro para ganhar o prêmio e, quem sabe, nem ser exercida, porque é um ponto de suporte importante ali. Certo, pessoal? A venda de call específica é para quem ali, na minha situação, que compra Itaúsa 2020, 2021, 2022, 2023. Então, estou aqui no 6, 7. Faz todo sentido dentro de uma empresa como a Itaúsa. A partir do momento que ela está acima de 50% de rentabilidade, eu dar uma especulada nessa parte de zerar, porque eu tenho outros ativos da minha carteira que precisam de mais liquidez. Tá? Que estão precisando de novos aportes aí, porque não estão tão bem quanto a Itaúsa está. Certo? Então tem sempre um objetivo com a venda de call. Feito isso, um grande abraço, pessoal. Obrigado pela companhia aqui no vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.